Palmeiras e Vasco da Gama vão à justiça contra o Flamengo. Conmebol ainda não deu veredito sobre WO a favor do mais querido. Mengão pode faturar 43 milhões de reais com a venda de João Gomes. Essas outras paraquedistas rubro-negro. E para vocês que começaram a não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e dê aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Vamos aí trazer informações pertinentes ao Clube de Regata do Flamengo, que saiu ontem à noite, essa madrugada de Medellín, e já foi direto para o Rio Grande do Sul. Chegando lá, alguns torcedores recepcionaram os jogadores deram atenção, tiraram fotos, autografaram camisas e, graças a Deus, está tudo bem com os nossos jogadores. Com relação ao WO, a Conmebol ainda está analisando os fatos, como eu falei no vídeo da manhã, está verificando a súmula do árbitro, está verificando imagens, né, para depois dar o seu veredito. A Conmebol, através do seu código disciplinar, tende a oficializar a vitória do Flamengo por WO por 3-0 contra o Independente Medellín pela quarta rodada da fase de grupos. Ainda está em análise, assim que for decretado esse WO a favor do Flamengo, estarei trazendo a informação para vocês. O José Boto, né, teve uma coletiva de imprensa lá no Rio Grande do Sul, ele falou sobre o que aconteceu, falou que os torcedores do Independente Medellín não tinham nada contra o Flamengo, nada contra os torcedores do Flamengo, que era um protesto direcionado única e exclusivamente para o clube de Medellín. Alguns torcedores do Independente Medellín não gostaram de uma publicação feita alguns instantes antes da partida com relação a Wagner Moura, que interpreta um narcotraficante colombiano. Eles não gostam de ter a imagem deles assimilada, né, junto com esse narcotraficante. E ficaram tanto quanto chateados, tem até uma reportagem sobre isso, eu devo postar na nossa página, a Maurício de Paula Santos, daqui a pouco, tá? Então nós vamos aguardar para ver aí se o Flamengo, né, oficializado esse WO. Sabemos que o Flamengo vai ter esse WO e com isso o Flamengo, no momento, seria o primeiro lugar geral da competição, tendo aquele benefício de sempre decidir o segundo jogo em casa. Isso é muito importante. E o Flamengo aí, com uma cajadada só, conseguiu 4 objetivos. Classificou para os oitavas da Libertadores, cumpriu a suspensão de Leonardo Jardim, descansou para o jogo contra o Grêmio e deixou todos os antes bolados, chateados, aborrecidos, porque não puderam secar o mais querido, tá? Bom, então vamos aqui trazer mais informações sobre o Clube de Regata do Flamengo, que tem algumas coisas para tratar aqui com vocês, tá? Principalmente com relação a Alexandro, a Lucas Paquetá, né? Que são jogadores que não vão aí, Jorginho de Arrascaeta. Inclusive hoje o Milano, filho de Jorginho de Arrascaeta, completa 5 meses. Parabéns aí o Milano, né? Tá fazendo mensário. Bom, Vasco e Palmeiras devem denunciar o Flamengo, querem entrar na justiça contra o Mengão aí. O jurídico do Vasco estuda denunciar o Flamengo por conflitos de interesses. Tudo porque circula a informação que o Flamengo teria pago a alguns clubes da Libra para votar a favor dele na divisão de receitas, o que caracteriza aí uma clara manipulação e conflito de interesse. Cara, o Flamengo incomoda muito, né? A grandiosidade do Flamengo incomoda pra caramba. Inclusive, o Flamengo fechou uma nova parceria e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Bom, dados da CBF refutam reclamação de Abel Ferreira de que o Palmeiras descanse menos que o Flamengo, ou seja, dados da CBF desmentiram Abel Ferreira. A entidade possui aí dados que mostram que a Alviverde não teve condições diferentes de outros clubes, como o Flamengo, seu maior rival na luta pelo título do Brasileirão de 2026. O controle de datas da CBF indica que Palmeiras e Flamengo têm praticamente o mesmo intervalo de descanso médio na temporada de 2026. Eles sempre
criando narrativas para tentar colocar o Flamengo como malvadão e eles como os bonzinhos, né? Aqueles que são maltratados pelo malvadão, aqueles que sofrem repressão do malvadão. Pô, fala sério, né? Bom, próximo compromisso do Flamengo será contra o Grêmio no domingo, dia 10, em Porto Alegre, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para este duelo, Leonardo Jardim contará com desfalques importantes. Arrascaeta, Lucas Paquetá e Eric Pulgar seguem se recuperando de lesões e serão ausências. Já Alexandro, que recebeu o 3º cartão amarelo no clássico contra o Vasco, está suspenso também fora do jogo em Porto Alegre. Lucas Paquetá e Eric Pulgar devem. A previsão de retorno desses jogadores é para o dia 14 de maio, tá? Então, jogo contra o Vitória, se eu não me engano, pela Copa do Brasil. Um dos objetivos do Flamengo, antes da parada aí da data FIFA para a Copa do Mundo, já foi alcançado. A classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores das Américas. Agora, na quinta-feira, dia 14, Flamengo decidirá a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil, que é mais um objetivo do Flamengo. O outro é chegar na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo joga contra o Grêmio agora e o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, é contra o Palmeiras. Será aquele confronto direto. Ou seja, uma vitória do Flamengo no domingo contra o Grêmio é muito importante para continuar sonhando em chegar aí na liderança do Campeonato Brasileiro antes da parada da data FIFA. Eu acho que dá para chegar. Bom, Flamengo contrata meia. É isso aí. O Flamengo acertou a contratação do meia Christian, de 16 anos, que estava por último no Mirassol. A tendência é que o Flamengo fique aí com 100% dos direitos econômicos do atleta. Ele chegou em definitivo no Mengão, assinou contrato profissional por 3 temporadas. Ontem, ele já fez 3 gols no seu primeiro coletivo pela categoria Sub-17. Seu time venceu por 4-3. Christian era monitorado pelo Flamengo desde a época do Azuris. Ele acumula passagens também pela base do Palmeiras, tá? Bom, o Flamengo tem o maior patrocínio master do futebol brasileiro. E juntamente com a Betano, eles venceram o prêmio Patrocínio Brasil 2026. Maior parceria do futebol brasileiro, vence concorrente de peso pela votação popular. A parceria entre Flamengo e Betano foi grande vencedora da categoria Escolha Audiência no 2º prêmio Patrocínio Brasil. A cerimônia aconteceu na terça-feira, dia 5, no Bourbon Street Music Club, em São Paulo, e foi realizada pela Associação Patrocínio Brasil, entidade que reúne marcas, agências, detentoras de direitos profissionais do setor. Mais do que um troféu, o reconhecimento confirma a força da conexão entre o Flamengo, a patrocinadora master e a maior torcida do mundo, que é a torcida do Mengão. Sai do chão a torcida do Mengão. Definida aí pelo voto popular, a categoria reuniu cada peso do mercado brasileiro. Flamengo e Betano superaram DHL e Fórmula 1, Mercado Livre e Arena Pacaembu. Corona e Todo Mundo no Rio com Lady Gaga e Sul América e Natal para o Bem. Olha só a força do Flamengo e Betano juntamente com a sua torcida. Então vamos mudar aqui de assunto, meus queridos. O Manchester City surge como um dos principais concorrentes na disputa pela contratação do atacante Vinícius Júnior do Real Madrid e da seleção brasileira. O brasileiro tem pouco mais de um ano restante de contrato com Santiago Bernabéu e sem perspectiva de renovação à vista, ele pode realmente estar de saída. E o Flamengo, com isso, lucra aí com a parceria que tem por ter o clube formador do atleta, né? É o mecanismo de solidariedade da FIFA. Bom, plano arquitetado pelo Atlético Mineiro para tirar atacante do Flamengo. O Atlético Mineiro traçou uma nova estratégia e pretende fechar com o atacante em janeiro de 2027.
Esse atacante é o Luiz Araújo. A mudança de planos ocorre porque o Flamengo sinalizou novamente que o atleta faz parte dos planos e recusou a oferta financeira para uma liberação imediata. Atualmente, o vínculo de Luiz Araújo com o Flamengo vai até dezembro de 2027, ou seja, no meio do ano que vem, ele já pode assinar um pré-contrato e sair completamente 0800 do mais querido, tá? Bom, falei para vocês que Alexandro está suspenso pelo terceiro cartão amarelo que recebeu no jogo contra o Vasco da Gama. Mediante a isso, o Flamengo confirma que Alexandro será substituído por Johnny, jogador do Sub-20, entre os relacionados aí do Mengão, tá? Johnny que já jogou pelo profissional, se eu não me engano, em 2023, pelo mais querido, tá? Bom, mudando aqui de assunto, Flamengo admite negociar Léo Ortiz na próxima janela. O zagueiro desperta interesse de Betis, Napoli e clube espera receber entre 15 e 20 milhões de euros pela venda aos 30 anos. Léo Ortiz já demonstrou vontade de atuar na Europa e caso surja uma proposta considerada boa para ambas as partes, o Flamengo deve facilitar a saída, tá? Eu trouxe essa informação pela manhã e agora estou confirmando, tá? Bom, já que Léo Ortiz realmente deve estar de saída do mais querido, o Flamengo trabalha com a possibilidade de perder pelo menos um dos seus zagueiros no meio do ano e já começa a procurar no mercado um substituto à altura. Pablo Mari, campeão da Libertadores de 2019, pode ficar livre no mercado em julho, quando encerra o seu contrato com Al Hilal, da Arábia Saudita, tá? Então é o seguinte, aos 32 anos, Pablo Mari poderia ser visto com boa reposição à saída de Léo Ortiz. Excelente zagueiro. Alguém falou aí que ele quis sair. O Flamengo quis negociá-lo porque a proposta foi muito boa. E o Pablo Mari foi um dos melhores custo-benefícios do Flamengo. O Flamengo contratou o jogador por uma bagatela, se eu não me engano, na época, por 4 milhões de reais e chegou a faturar mais de 100 milhões com a venda e transferências do jogador, tá? Bom, mudando aqui de assunto, segundo o jornalista Ben Jacob, o Atlético de Madrid está próximo de acertar a contratação do volante João Gomes, cria do mais querido e atualmente no Wolverhampton da Inglaterra, que foi rebaixado. As negociações avançaram nas últimas horas e um acordo verbal entre as partes está perto de ser concluído. A transferência deve girar em torno de 45 milhões de euros. Vale lembrar que o Flamengo manteve 10% de uma futura venda do volante e mais 5% do mecanismo de solidariedade da FIFA. Caso a negociação seja concretizada, o Flamengo pode faturar aproximadamente 6 milhões e 750 mil euros, cerca de 43 milhões de reais na cotação atual. É dinheiro ou não é? As pessoas perguntam, de onde o Flamengo arruma tanto dinheiro? Está aí, em bons negócios feitos, tanto com patrocínio quanto com vendas de jogadores. Bom, o Flamengo anunciou hoje, sexta-feira, uma nova parceria com o Café Campeão, que passa a ser patrocinador oficial do clube. A colaboração prevê o desenvolvimento de uma linha de produtos voltada ao dia a dia da torcida rubro-negra. A iniciativa, realizada em conjunto com a Campeã Indústria de Café e José do Brasil Participações, busca ampliar a presença da marca Flamengo fora dos gramados, apostando em produtos acessíveis e ligados à rotina dos torcedores. Com o acordo, o clube reforça sua estratégia de expansão na marca de consumo e fortalecimento da conexão com a torcida rubro-negra. Flamengo aí cada vez mais gigante. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.